5,4, 5,5, vai melhor. 5,5 é a resposta mais correta. Diz assim, ó. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quer dizer, as pessoas trabalham, o mar não é mundo. O mar não, tipologicamente, o mar não representa o mundo. Então as pessoas vão para o mundo, trabalham, não conquistam nada. Aí Jesus Cristo vem e fala assim, ó, através do ministro, através do pregador: ó, eu posso mudar a tua vida, eu posso transformar a tua vida. A maioria das pessoas vão dizer o quê? Sou um excelente profissional na minha área. Se eu, que sou profissional, sou formado, não conseguir nada, eu vou acreditar em você, que nem formado é. Que faculdade tinha Jesus Cristo? Tudo é uma preparação. Se você começar desde lá no comecinho, ó, no versículo onde a minha esposa começou pregando lá, ó, Jesus Cristo ele subiu no barco e ele ajudou. O que Jesus Cristo fazia? Pregava. A palavra preparou Simão. Por que ele não chamou o outro, chamou Simão? Podia ter chamado o outro, porque o Espírito de Deus comunicou com Jesus Cristo: ó, o que você falou entrou no coração dele, ele creu. Por que tem pessoas que ele vai de igreja em igreja e ele nunca é abençoado? Ele troca de igreja, só no ano ele passa por umas 10 igrejas. O problema é ele. A palavra de Deus não entra nele. Aqui entrou em Simão. Simão falou assim, ó, no 5,5 ele falou: Senhor, porque ele tinha ouvido, ele ouviu Cristo falar, ele deu atenção, ele prestou atenção no que Cristo ensinava. E ele falou: Cristo, pela tua palavra eu vou. Cristo podia ter mirado o outro, não podia? O outro não ia. Imagina o povo quando saiu do Egito. O povo não conseguia, pela fé, visualizar o que no futuro esperava eles, que era uma terra boa aqui, mana leite e mel, um lugar de descanso, de desfrute. O que o povo enxergava? Areia, deserto, dificuldade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. 1 Coríntios 10, 10. Fica fácil para você gravar. 1 Coríntios 10, 10. Lá Paulo fala assim, ó: não façais igual eles fizeram, que murmuraram no deserto e pereceram na mão do anjo destruidor. Para quem não sabe, o anjo destruidor é o anjo da morte. É o mesmo anjo que foi liberado pelo Deus eterno lá no Egito. Falou: aquele que não tiver o sangue do cordeiro, pode matar. E hoje, quem não está tendo o sangue do cordeiro, está morrendo ou está ficando vivo? Vê quanta destruição tem de 20 de dezembro de 2024 para cá. Quanta destruição. Estava orando a Deus com a minha esposa e me foi revelado. Mas toda a revelação ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus, com a Bíblia. Foi revelado: já foi liberado os anjos, alguns, não todos, alguns anjos que estavam presos no inferno. Já foi liberado, chamado anjo da destruição. Por isso que está causando isso aí. E o povo brincando sem crer, não vem na igreja, vai para isso, vai para aquilo. Você tem direito de onde você quiser, mas primeiro Deus. Adianta uma pessoa querer ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Essa semana morreu um aí de americano, famoso, grandão, multimilionário. Adiantou a riqueza dele? Levou alguma coisa? E se ele tivesse separado pelo menos um dia na semana para servir a Deus, buscar a Deus, teria morrido? Porque Jesus Cristo disse assim, ó: aquele que está nas minhas mãos não é arrebatado. Ninguém toma, ninguém arrebata quem está na minha mão. Mas fulano se quer não servir a Deus. E quem diz que está servindo a Deus e o inimigo está tirando ele, está arrebatando a vida dele? Em quem você confia? Naquilo que você está vendo ou na palavra de Deus? Se está sendo arrebatado, irmão, é porque não está na mão de Deus. Porque Jesus Cristo falou: aquele que veio a mim eu não vou sair fora, das minhas mãos ninguém arrebata. Cristo é verdadeiro ou mentiroso? Então arrebatou, não está na mão de Cristo. Mas é fulano, é ciclano, não importa.
que importa é o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Aquele que está na mão de Deus, o diabo não tira a vida dele. Ah, mas é coisa natural. É só ver a desgraceira que tem acontecido no dia 20 de dezembro para cá. Você acha normal? Os outros anos estavam ruim, mas esse fim de ano para cá, esse começo piorou. A destruição piorou. E o que foi revelado? Estava falando com a minha esposa. O que foi revelado? Tem certo tipo de anjo que estava preso, já começou a ser solto. Estou até preparando, já preparei, mentalmente já comecei a preparar e meditar na palavra de Deus, para me pregar sobre o arrebatamento da igreja, e a destruição e a liberação desses espíritos de destruição. Estou preparando, já comecei a preparar, comecei a conversar com Deus, para alertar a igreja. Ah, mas é poucas pessoas, é melhor não se salvar do que não salvar nenhum, não é melhor? Porque não salvar ninguém. Estou preparando para que a pessoa entenda. Tem certo tipo de anjo que está preso, anjo caído, está preso, mas já começou a ser liberado, e a destruição vai ser intensificada, porque a própria Bíblia diz: quando Jesus Cristo estiver à porta, quando ele estiver para descer, para arrebatar a igreja, muita coisa ruim vai acontecer. Mas aí vem o habilidoso, o falso profeta, vai unir. Eu vou explicar no dia que eu vou pregar sobre isso aí. Vai unir poder com político, e hoje a gente não sabe se esse figurão da religião, se é pastor ou se é político, porque já não dá para saber mais, né? Já mesclou? É pastor ou é político? É político ou é pastor? Vão unir. Aí vão trazer aquela falsa sensação de paz, porque é 3 anos e meio de paz. Falsa paz, a Bíblia fala. Aí fala: não, falei, fulano resolveu a situação. Ah, o fulano resolveu. Será? Na hora que descobrir que na verdade é maquiado, é mentira, é manipulação do Bar Jesus. Já leu a respeito do Bar Jesus? Já leu ou não? Também conhecido como Elimas. A palavra Elimas é o encantador. Paulo ia pregar, ele ia desconversava tudo que Paulo falava. O encantador. A gente vem prega a verdade, vem o vendedor, esses comerciantes aí que só vendem a palavra de Deus, desprega tudo que você fala. E o povo dá mais tempo de quem? Porque são encantados. Leia Atos Apóstolos capítulo 3, você vai ver quem que encanta o povo. Eles usam palavras de encantamento. Quem está na mão de Jesus Cristo, ninguém toma, ninguém leva, ninguém tira. A mesma palavra que está em 5:5 aqui, ó, quando a gente lê lá a respeito da tempestade, Jesus Cristo vem andando por cima da água, não vem? Os apóstolos ficam com medo, fica. Aí Jesus Cristo fala assim: eu não precisa ter medo. Jesus Cristo estava onde? Em cima da água. A água não é mundo? Jesus Cristo está acima do mundo. E os apóstolos estavam onde? Dentro do barquinho. Barquinho é igreja. Não é igreja? Estava de noite, ou seja, as trevas cercando o barquinho. Aí Pedro pega e fala assim, ó, para Cristo, que Cristo fala: não precisa ter medo, que é eu, sou eu. Tem gente que quando Cristo vai manifestar, fazer alguma coisa na vida dele, ele fica com medo. Ele nunca teve uma experiência com Deus. Quando ele vê que começa a sentir alguma coisa, ele acha que vai morrer. Nunca teve uma experiência com Deus. Eu falo: oh, Senhor. Aí Jesus falou: é eu, não precisa ter medo, sou eu. Ele fala: se, ele ainda fala assim: se és tu mesmo, se és na dúvida. Então ele não estava conhecendo Jesus Cristo direito. Ah, mas estava de noite então. Todo crente, quando ele passa por problemas de trevas, de escuridão, de ataque, a fé dele é abalada. Todo ele, a fé dele é abalada. Por quê? Porque ainda falta um pouco mais de Deus na vida dele. E Deus, a gente só tem Deus através de jejum, oração e leitura de Bíblia. Sem esses três, tem que andar junto. Sem esses três, eu só leio a Bíblia, leio muito. Você ora e jejua? Não, então você não tem Deus. Eu oro bastante, mas leio a Bíblia e jejua? Não, então também não tem Deus. Faltou Deus. Sabia? Sabia ou não? Tem que andar junto, senão não tem Deus. E comunhão dos santos na igreja. Aí ele falou assim, ó: se és tu mesmo, manda que eu vá. Quando ele fala manda, o que Jesus Cristo falou? O que Pedro fez?
andou na palavra de Cristo. Você vê aqui é o mesmo, 5:5. Sobre a tua palavra eu ando, sobre a tua palavra o mundo me traga. Porque Pedro, quando olhou para a dificuldade, para o vento forte, vento do Espírito imundo, quando olhou para a dificuldade, quando olhou para as coisas, o que aconteceu com Pedro? Quantos crentes, até mesmo daqui, da igreja aqui, o mundo está tragando, está afundando em briga, afundando em dívida, afundando no passo logo que a perna, não aguentando mais pagar as coisas, se arrebentando com tudo, o diabo minando e entrando na vida da pessoa, na vida. Por quê? Porque não vigiou, porque não orou, porque não buscou a presença de Deus, porque se afastou da igreja, porque não vinha mais na comunhão, porque não ouvia mais a palavra de Deus, porque não separava um dia para jejuar, porque não separava um tempo para orar, não separava um tempo para ler a Bíblia. É só ver para nós mesmo. É todo dia que a gente lê a Bíblia. O pastor mas é todo dia que o povo lê a Bíblia. O povo jejua toda semana, pelo menos uma vez ou duas. Não esquece. O povo lembra da igreja, o povo lembra que precisa orar. Paulo falou: orai por mim. Eu posso cansar. Você acha que os seus irmãos não precisam de oração? O pastor não precisa de oração. Tiago não falou: orai uns pelos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas as pessoas só querem: eu estou passando por dificuldade, ora para mim. O ora para mim, o outro ora para mim. E você ora para quem? Para quem você ora? Eu já ensinei no começo da igreja. Eu já disse assim: você tem um problema? Qual o problema? Vamos supor, doença, enfermidade. Que jeito você tem que orar? Senhor, os meus irmãos que estão passando por esse problema de enfermidade, Senhor, cura eles. O anjo passa por? Está com dificuldade financeira? Senhor, prospera a vida dos meus irmãos, Senhor, aqueles que realmente têm lutado muito e pouco têm conseguido nessa vida, prospera eles. Isso é orar. Isso é você se importar com os domésticos da fé. Estou passando por perseguição, por falácia, por calúnia. Senhor, os teus filhos nessa terra, os meus irmãos lá da igreja, porque cada um dá conta da sua igreja. Não adianta você ficar querendo orar por o mundo inteiro. Não é assim que funciona, não. Assim é doutrina diabólica, é coisa inventada. A não ser quando Deus pega e revela diretamente para você alguém que não é da tua comunidade, manda você orar. Mas caso contrário, é pelo doméstico da fé, o apóstolo Paulo fala. Doméstico é da casa, é da tua casa espiritual. Então você pega e fala assim: Senhor, os meus amados irmãos, Senhor, que está passando por isso, por aquele problema, aquela dificuldade, visita eles. É assim que ora, é assim que Deus ouve a oração. Quando você fala assim: Senhor, sara o meu estômago, sara o meu carcanhar, Senhor, o Senhor não está vendo, não, meu Pai? Eu vou na tua casa, eu até desvio, eu até oferta, eu até faço. Deus nem te escuta, não é assim que ora. Eu já ensinei a orar na igreja. Quando você está passando por algum problema, você ora para o problema da igreja, é do povo. Senhor, vê a necessidade dos meus irmãos. Senhor, tem meus irmãos, tem irmãos sendo caluniados, tem irmãos sendo que levantaram falso testemunho contra eles. Senhor, revela a verdade e fecha a boca, Senhor, daquele que tem levantado com maldição. É assim que se ora. Por que o crente não está recebendo? Tiago mesmo fala assim: por que você pede e nada recebeis? Porque pedis? Não sabe pedir. Não sabe pedir. Jesus Cristo diz assim: onde estiver dois ou eu me manifesto aí, 2 ou 3, tem que ter mais de um. Aí a pessoa ora sozinho, ora individual. Senhor, melhora a minha vista, Senhor, melhora a minha conta lá no banco, Senhor. Jesus Cristo não disse que precisa pelo menos de mais um? Então não é ouvido. Simples assim. Não é ouvido. Por que você acha que a maioria dos crentes que está igual formigueiro em alguns lugares? Por que a maioria está perecendo? Por quê? Porque não sabe orar, não é ensinado, não é disciplinado. Mas estão ali por causa do quê? Por causa do glamour. É por causa do glamour. Jesus Cristo, quando Nicodemos foi ter com ele, Jesus Cristo falou para ele: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos acompanhou Jesus Cristo, porque o glamour não deixou. O glamour não deixou. O status dele, aquilo que ele já tinha alcançado na sociedade, ele não quis perder. E Jesus Cristo falou: aquele que não perder a sua alma não vai ganhar a vida eterna. Você tem que, para servir a Deus, você tem que abrir mão de muita coisa. Tudo aquilo que atrapalha você a ver Deus,
você tem que largar para trás. O jovem rico, quando foi ter com Jesus Cristo, o que Cristo falou para ele? Aí alguns malandros, baseados nesse texto aí, fora de contexto, esse versículo fala: vendo tudo que você tem, traz aqui, ó. Está lá, Jesus falou: vendo tudo que você tem, me segue. Jesus nem mandou trazer para ele, mandou? Então é malandro quem fala isso, malandro. Jesus falou: na verdade, o original não é vender tudo que tem e trazer para a igreja, dá para o seu tudo aqui, senão Deus não te abençoa. Mentira. Jesus falou assim, ó, o original diz assim, ó: se desprenda de tudo aquilo que você tem, porque aquilo que você está tendo, a tua riqueza é uma prisão para você. Me segue. Se desprenda. E tem gente que não é a riqueza que está prendendo ele ou ela. O que está prendendo ele ou ela? Tem gente que é preso pela mulher. A mulher tira ele da igreja. A mulher atrapalha a santidade dele. A mulher atrapalha o progresso dele. E ele está preso lá. Não busca a libertação da mulher. Não é que você tem que separar, mas busca a libertação. Tem gente que é o marido, tem gente que é o carro. O Deus dele, o tesouro dele é o carro, casa, a casa, os bens. E o que Jesus Cristo fala? Traz lá na igreja, lá, pô, falso profeta. Não, Jesus Cristo falou assim: se desprende dessas coisas e me segue, porque eu te liberto. Se desprenda. O que está prendendo você hoje? O que prende você? O que prende? Olha para o povo. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, falei para você orar para pessoas que estão passando por o mesmo tipo de problema que você está enfrentando, não é? Então vamos lá. Pessoas que estão passando por problema de enfermidade. Ele busca a Deus, está sempre com o mesmo problema. Então, a partir de agora você vai orar para quem? Para quem está com o mesmo problema. E se permanecer? Aí você tem que fazer uma reflexão, porque Paulo disse assim, ó, que o homem analisa a si mesmo, igual os monges fazem. Você olha para dentro de você: eu estou orando, estou fazendo a vontade de Deus, o que está acontecendo que não sabe? Isso aí pode ser, estou dando um exemplo de enfermidade, mas pode ser condição financeira, casamento estrutural, ou falta de estrutura dela, e assim por diante. Então o que está acontecendo? Por exemplo, se eu tenho um convênio maravilhoso e eu oro para os outros ser curado, mas a minha confiança está no convênio, vou ser curado? Então o que está atrapalhando? O que está atrapalhando eu viver Cristo? Convênio. E se é a minha mulher? E se é o meu filho? Aí eu boto aquela confiança, aquela coisa toda, não sei o que, eu até peço, até oro para os outros, mas aquilo ali virou meu tesouro. Eu vejo a glória de Cristo? Não vejo. Isso é em qualquer área, só deu um exemplo. É em qualquer área. Te prendeu? Não vejo, não vê a glória de Cristo. Não vai ver. Entendeu? E aqui, para resumir essa parte aqui, vai encerrar também, que a minha esposa falou, e falou muito bem, graças a Deus, é sobre a tua palavra, Senhor. Qual que é a palavra de Deus para a tua vida? Qual que é a palavra de Deus para a minha vida? Ou a palavra de Deus é só aquilo que eu enxergo no mundo físico? É só aquilo que meus olhos conseguem ver e minha mão apalpar? Ou o justo vive pela fé? Pelo que você vive? Olha o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Só conseguia ver areia, só conseguia ver dificuldade, sol escaldante. Você sabia que no deserto, de dia, é muito calor e à noite é muito frio? Sabia disso? É muito frio à noite. Chega a dar abaixo de 0 grau. Então o povo de dia queimava, de noite congelava. Aí falou: Moisés, o que está acontecendo aí, Moisés? Eles não conseguiam enxergar a promessa de Deus. E hoje, olha para o meio do povo cristão, não conseguindo enxergar alguma coisa. Se Deus já te revelou, já te mostrou, já falou para você que vai acontecer, por que você está falando: nossa, Senhor, eu não quero agora nada? Oh, meu Deus! Está igual o Gideão querendo sair do braço do anjo, querendo lutar com o anjo. Está igual o Gideão: fosse comigo coisa nenhuma, fosse comigo isso aí não estava acontecendo. Primeiro Deus prepara o homem. Quanto tempo Deus preparou Moisés? 40 anos. Quanto tempo Deus preparou Davi? Você acha que Davi não foi preparado? Da unção de Davi. Samuel foi lá e derramou o chifre na osso.
o óleo que estava dentro do chifre lá. Ele falou: tu és o novo rei de Israel. Quanto tempo levou para ele assumir o poder? 19 anos. Sendo perseguido, a partir daquele momento, qualquer coisinha que ele fazia, os irmãos dele falavam: tá lá, pensa que é rei, tá lá. Começou a ser humilhado. Quando ele venceu o gigante que Davi, que Saul viu nele uma ameaça, começou a perseguir para matar. Os próprios patrícios matar, destruir. Ele vivia escondido nas cavernas, fugindo, e em certo momento teve que dar até um de doido para não ser morto. Quanto tempo Davi levou para assentar o trono? 19 anos. Então fala: nossa, Davi venceu Golias lá, não sei o que, e virou rei. É tão bonito falar, né? Tudo tem uma preparação. Quer ver a glória de Deus? Aceita o deserto. Quer ver a glória de Deus? Aceita a disciplina. Quer ver a glória de Deus? Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te orientar. De quando José, que a gente fala José do Egito, que na verdade está errado, não é José do Egito, é José do Egito, porque ele é de Israel. Da visão e sonho que ele teve, que os peixes se dobravam e que ele estava por cima dos irmãos dele. Quanto tempo levou para ele assumir, para realmente isso aí virar verdade e ele assumir o trono? Quanto tempo? No mínimo 13, no mínimo. Porque da revelação ele ficou um tempo com o pai dele, depois ficou mais 13 anos como escravo. E boa parte dele, além de escravo, ficou preso lá no calabouço. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele falou: Senhor, não vai mais cumprir aquilo que ele falou. O Senhor me mostrou, mas Deus mentiu. Ele falou: Deus não tem mais capacidade de fazer aquilo que ele falou. Mas já se passou 13 anos. Quantas pessoas já estão com a esperança morta? Quantas pessoas já morreram a esperança? Mas aqui a Bíblia diz, minha esposa pregou, é sobre a tua palavra. Não é promessa do homem. Não é você vendendo tudo, trazendo da igreja que você vai comprar Deus, você vai comprar a bênção de Deus. Quem fez isso perdeu tudo. Perdeu. Tempo atrás ele falou: pastor, eu dei tudo de mano. Eu falei: o que você ganhou com isso? Nada. Na verdade, não tem na bunda ainda. Mas também não se afirma também, né? Irmão, é sobre não fala sobre, é de baixo. Sobre a mesa, em cima da mesa. Sob a mesa, debaixo da mesa. Sobre a palavra, você está acima, então ninguém está acima de Deus. Sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. Deus falou, você faz. Aí você tem progresso. Entendeu? Quando Jesus Cristo falou assim para Pedro: Pedro, venha. Pedro foi. E Pedro andou um bom tempo por cima da água. Por que Pedro andou por cima da água? Porque Pedro andou sob a palavra que Cristo falou. Cristo não é Deus? E Cristo não falou para Satanás: não veio pela palavra que sai da boca de Deus? Então, Pedro andou porque a palavra saiu da boca de Deus. Então ele confiou e andou. E toda vez que você confiar, você está acima dessas águas. Água de morte, água do mundo, água de traição. Você está acima dela. Toda vez que você confia, que você está debaixo da palavra de Deus. Mas para isso tem que ter afinidade com ela. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Sadraque, Mesaque e Abednego, um dos heróis da fé, né? Os três. Que eram 4 jovens, esses 3. Foram lançados na fornalha. Quando o mal se intensificou, quando ele viu que armaram uma casinha para eles, o que eles fizeram? Comentaram a oração. Comentaram. A Bíblia fala que eles oravam 2 vezes por dia, cedo e à tarde. Já estaria bom, não estaria? Deus já estava falando com eles. Aí ele viu que fez um cerco lá e incitava o rei, não sei o que, fez um edital para arrojar eles, para matar eles. Eles passaram a orar 3 vezes por dia. Quando o mal vem em certo cristão, o que o cristão faz? Ele pede para os outros orar. Vou falar na verdade ou mentira? Quando o mal cerca o cristão faz? Pede para os outros tirar a carga dele. Não é que você não precisa pedir, não tem que pedir, mas é a tua parte, é isso que eu quero dizer, é a tua parte. Aumenta a oração. Ora quantas vezes? 1 por dia? Passa a orar 2. Ora 2, ora 3. Ora 3. Jejum 1 dia por semana? Jejua 2.
aguenta trabalhar o dia inteiro em jejum, não aguenta. É pó de arroz, não aguenta. A força vem de Deus. Se você está no propósito de Deus, a força vem dele. Trabalha, aguenta assim, eu já vi um monte de vezes. E não foi um dia só não, foi uma semana inteirinha. Semana, outra semana. E nunca cai das pernas não. Por quê? A força vem de Deus. É de Deus. É de Deus que vem a força. Amém? Então, para fechar. Quando o homem está debaixo da palavra de Deus, ele tem êxito, sucesso. Quando o homem está debaixo da palavra de Deus, quando o homem vai além de Deus ou fica quem, ele perde. E o inimigo ganha espaço. É só olhar na vida do cristão. O inimigo tem sido andado aí com finança, filho, casamento, vida social, vida profissional. Já vai dando espaço, vai destruindo. Dois objetivos o diabo tem na vida, sabia que é dois? Dois objetivos. Quais são os dois objetivos do diabo? Daí ele acaba com tudo. Minar o casamento, porque com o casamento a metade, vai na metade da fé ele já destruiu. E minar a vida eclesiástica dele, minar a fé dele. Primeiro ele destrói, o homem fica sem chão, sem base. Aí ele vai e acaba de destruir a fé do homem. O homem sem uma família e sem fé, o que ele resta mais na vida dele? Só espaço para o diabo. Só isso. Amém? O pastor vai fazer a coleta do santo dízimo, das ofertas. Eu quero que você abra a sua vida. Abra a sua vida. Quero ler um texto. Tem Filipenses capítulo 4. Filipenses. Filipe. Alguém conhece o Filipe? Antigamente no sítio a gente falava que Filipe era quando banana nascia de dois, assim no caixa era Filipe, né? Oi? Café, era Filipe.